O profeta que andava nu e descalço, a história e morte terrível de Isaías. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, surge uma figura enigmática que se atreveu a desafiar poderosos e a proclamar verdades dolorosas. Este é o relato de Isaías, o profeta que andava nu e descalço, cuja vida e mensagens ecoam através dos séculos. Isaías não era apenas um mensageiro, ele era um portador de esperança em tempos de desespero. Suas visões reveladoras sobre o futuro de Israel e suas palavras ardentes de advertência mudaram o curso da história. Mas o que levou esse homem a se despir de suas vestes e a caminhar descalço entre os homens? Quais verdades ele estava disposto a sacrificar para transmitir? Prepare-se para uma jornada emocionante que explorará não apenas sua vida, mas também as profundas lições que ressoam em nossos dias atuais. O chamado de Isaías. Em um período turbulento da história de Israel, o reino de Judá estava em declínio moral e espiritual. As alianças com potências estrangeiras e a adoração a ídolos prevaleciam, enquanto a nação enfrentava a iminente ameaça dos assírios. No meio desse caos, Deus chamou um jovem profeta, Isaías. Isaías recebeu seu chamado em uma visão poderosa dentro do templo, onde viu o Senhor em sua majestade, cercado por serafins. Essa visão não apenas o inspirou, mas também o purificou. Após tocar seus lábios com um carvão em brasa, foi enviado como porta-voz de Deus, marcando o início de sua missão profética. A ordem inusitada, nu e descalço. Deus ordenou a Isaías que andasse nu e descalço por 3 anos como um sinal. Este ato não era apenas um testemunho de humildade, mas também uma poderosa representação do estado espiritual de Judá. Isaías, assim, se tornou um símbolo vivo das consequências da desobediência de seu povo. Seu exemplo chocante lembrava a todos que estavam expostos e vulneráveis diante de Deus, e que sua vergonha era resultado da sua infidelidade. A vulnerabilidade é uma parte importante da experiência humana. Devemos aprender que, ao nos despirmos de nossas máscaras, podemos nos aproximar da verdade e da autêntica espiritualidade. As mensagens de esperança e justiça. Enquanto andava nu e descalço, Isaías não se limitou a ser um símbolo, ele proclamou mensagens de esperança, chamando o povo ao arrependimento e à justiça. Ele denunciou a injustiça social e a opressão dos pobres, sempre apontando para a necessidade de retornar ao Senhor. Isaías frequentemente se referia à vinda de um Messias, um Salvador que traria libertação e paz. Ele anunciava que mesmo em meio ao juízo, Deus não abandonaria seu povo, oferecendo um futuro de restauração. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança deve ser nossa âncora. A mensagem de Isaías é que sempre podemos encontrar redenção, independentemente de nossas falhas. O conflito com os poderosos. Isaías não hesitou em confrontar a elite de seu tempo. Com coragem, ele se dirigiu ao rei Acais, que havia buscado ajuda nas alianças pagãs em vez de confiar em Deus. Ele trouxe mensagens contundentes, advertindo que confiar em poder humano em vez de Deus levaria à destruição. Sua ousadia em desafiar a autoridade e as convenções sociais fez dele um alvo de desprezo e hostilidade. Isaías nos ensina sobre a importância de defender a verdade, mesmo que isso signifique ir contra as normas sociais. Defender o que é certo pode nos colocar em conflito com aqueles em posições de poder. O julgamento de Deus e a esperança do remanescente. À medida que o povo ignorava suas advertências, Isaías proclamou o julgamento de Deus. Ele descreveu a devastação que se aproximava, mas também falou da esperança de um remanescente fiel. Em meio ao caos, Isaías viu a promessa de um novo começo. Ele vislumbrou um futuro onde um remanescente seria preservado e onde a justiça e a paz prevaleceriam. O remanescente de Isaías é um poderoso símbolo de que, mesmo em tempos de crise, Deus sempre preserva aqueles que permanecem fiéis. Isso nos lembra que a esperança é sempre possível. A morte de Isaías e seu legado. Infelizmente, o compromisso de Isaías com a verdade o levou a um fim trágico. De acordo com a tradição, ele foi martirizado, possivelmente cerrado ao meio, em um ato que refletia a severidade da rejeição de sua mensagem. Apesar de seu trágico destino, as palavras de Isaías continuam a ressoar através dos séculos. Suas profecias sobre a vinda do Messias e a restauração de Israel são um testemunho duradouro de sua fé. Isaías nos ensina que a lealdade à verdade pode exigir sacrifícios. Mesmo que enfrentemos dificuldades, a verdade é um farol que ilumina nosso caminho. Reflexões sobre a vida de Isaías. A vida de Isaías é um convite à reflexão. Ele nos desafiou a viver com coragem, a denunciar injustiças e a nos manter fiéis em tempos de adversidade.
Suas experiências são um chamado para que sejamos vozes de mudança em nossa sociedade. Isaías é um exemplo de como a obediência e a disposição para servir a Deus podem impactar profundamente a sociedade. Como ele, somos chamados a sermos instrumentos de transformação. O chamado à ação. Assim como Isaías, somos convocados a responder ao chamado de Deus em nossas vidas. Em um mundo repleto de injustiças, precisamos agir. Devemos nos perguntar: o que estamos dispostos a fazer para lutar contra a opressão e promover a justiça? Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. A coragem de Isaías pode nos inspirar a sermos agentes de mudança em nossa comunidade. O futuro esperançoso e a promessa de restauração. A visão de Isaías sobre um futuro de paz e restauração é mais relevante do que nunca. Ele previu tempos em que as nações se uniriam sob o governo de Deus, e a paz prevaleceria. As palavras de Isaías nos lembram de que, mesmo em um mundo dividido, há esperança. Devemos buscar a paz e a justiça, refletindo os valores do reino de Deus em nossas ações diárias. Os ensinamentos de Isaías para os dias de hoje. Ao olharmos para os ensinamentos de Isaías, somos confrontados com questões sobre nossa própria vida. Como podemos ser mais justos em nossas ações? De que forma podemos trabalhar pela verdade em nosso cotidiano? A história de Isaías nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade social e espiritual. Devemos ser agentes de mudança, buscando a justiça em todas as áreas de nossas vidas. O legado de Isaías na vida cristã. Hoje, a vida e os ensinamentos de Isaías continuam a inspirar a fé cristã. Seus escritos são lidos e estudados por milhões ao redor do mundo, trazendo conforto e esperança em tempos de dificuldade. A mensagem de Isaías é uma lembrança de que a verdadeira fé se manifesta em ações. Devemos não apenas ouvir as palavras, mas aplicá-las em nossas vidas. A visão de um mundo renovado. Um dos aspectos mais fascinantes do livro de Isaías é sua visão de um futuro onde as nações não só reconhecerão a soberania de Deus, mas também viverão em paz. Ele fala de um tempo em que as espadas se transformarão em arados. Essas visões de paz e justiça ecoam em nosso desejo humano por um mundo melhor, onde as divisões e conflitos são superados pelo amor e pela compaixão. Devemos nos esforçar para ser instrumentos de paz em nossas comunidades. O sonho de Isaías é um lembrete de que todos nós podemos contribuir para a construção de um futuro melhor. O papel das mulheres na mensagem de Isaías. Isaías também fez referência a figuras femininas em sua mensagem, destacando a importância das mulheres na vida espiritual de Israel. Ele falou da filha de Sião, um símbolo do povo de Deus. Essas referências mostram que a voz das mulheres é essencial na narrativa bíblica e em nossas comunidades, destacando sua importância na construção de uma sociedade justa. É vital reconhecer e valorizar as contribuições das mulheres em nossa vida espiritual e social. Cada voz tem um papel na construção de um mundo mais justo e inclusivo. O exílio e o retorno, a profecia de Isaías. Uma das profecias mais impactantes de Isaías foi a previsão do exílio de Israel e, subsequentemente, o retorno. Ele viu além da destruição, vislumbrando um dia em que o povo seria trazido de volta à sua terra. Essa profecia não apenas se cumpriu, mas também se tornou uma fonte de esperança para gerações futuras, mostrando que a restauração é sempre possível. Quando enfrentamos momentos de desolação, devemos lembrar que a restauração está ao nosso alcance. O exílio de Isaías é um lembrete de que, mesmo nas maiores dificuldades, Deus pode trazer renovação. A relevância de Isaías nos tempos modernos. As mensagens de Isaías permanecem relevantes hoje. Em um mundo repleto de injustiças sociais, desigualdades e conflitos, suas palavras ainda falam ao coração da humanidade. Isaías nos convoca a nos levantar contra as injustiças, a buscar a verdade e a defender os oprimidos, refletindo sua coragem em um mundo que ainda precisa de profetas. A responsabilidade de falar a verdade e agir em favor dos oprimidos não é apenas para os profetas, mas para todos nós. Somos chamados a ser a voz de Deus em um mundo que muitas vezes ignora a dor alheia. A jornada pessoal de cada espectador. Conforme refletimos sobre a vida de Isaías, somos convidados a considerar nossa própria jornada. Quais são as verdades que precisamos enfrentar em nossas vidas? O que estamos dispostos a sacrificar para defender a justiça? Assim como Isaías, cada um de nós é chamado a um propósito maior. Ao reconhecermos nossas fraquezas e buscar a verdade, podemos encontrar força e propósito em nossa jornada. A autoavaliação é crucial para o crescimento espiritual.
Ao enfrentarmos nossas verdades, encontramos não apenas a dor, mas também a possibilidade de transformação. O final de uma era e o começo de outra. A história de Isaías é uma história de ciclos, ciclos de juízo e redenção, de dor e esperança. Sua vida e suas mensagens marcam o fim de uma era de resistência e o começo de um caminho para a reconciliação. Isaías nos ensina que a destruição pode preceder a reconstrução e que, mesmo após os piores momentos, um novo começo é possível. Devemos estar abertos à renovação. Cada fim pode ser um novo começo, e a história de Isaías é um testemunho dessa verdade. Finalização. Conforme encerramos nossa jornada pela vida de Isaías, lembre-se de que cada um de nós tem o poder de influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Que a coragem e a determinação desse grande profeta nos guiem em nossos próprios caminhos. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando histórias inspiradoras e ensinamentos transformadores, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal. Ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Obrigado por nos acompanhar. Que a sabedoria de Isaías ilumine sua jornada e inspire sua vida. Até a próxima!